Imagine você, aos 52 anos, sentado sozinho em um apartamento que parece grande demais para uma pessoa só. O relógio na parede faz um tic-tac que ecoa como um lembrete cruel do tempo que passou. Lá fora, pela janela, casais jovens caminham, de mãos dadas, rindo, alheios ao peso que aperta seu peito. Você pega o celular, rola a tela, vê fotos de amigos com suas famílias e uma pergunta corta como faca. Onde foi que eu errei? O amor depois dos 50 pode ser a coisa mais transformadora da sua vida, ou o maior arrependimento que você vai carregar. Fique até o final, porque o que vou te contar hoje não é só uma história. É um alerta, um chamado. Algo que pode mudar tudo antes que seja tarde demais. Eu conheci um homem chamado Roberto. Ele tinha 54 anos, uma barba grisalha que escondia as rugas de uma vida cheia de vitórias e derrotas. Seus olhos cansados carregavam um brilho teimoso, como se ainda acreditassem que havia algo lá fora esperando por ele. Nos encontramos por acaso, num barzinho de esquina, daqueles com mesas de madeira gasta, e o cheiro de café misturado com o murmúrio de conversas abafadas. Ele segurava a xícara com as duas mãos, como se o calor do café pudesse aquecer algo, mais fundo. Depois de alguns minutos de silêncio, ele olhou para mim e disse com a voz rouca: "Eu conquistei tudo, menos o amor." Aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Era como se ele tivesse aberto uma porta para um quarto escuro, um lugar onde ele guardava verdades que ninguém mais queria ouvir. Roberto, quando jovem, era o tipo de cara que fazia o mundo girar ao seu redor. Alto, ombros largos, com um sorriso que desarmava qualquer um. Ele contava histórias de noites em que as mulheres disputavam sua atenção, de festas que varavam a madrugada, de aventuras que pareciam nunca acabar. Ele achava que o tempo era infinito, que sempre haveria outra chance, outra conquista, outro amor. Aos 30, ele se casou. Ana, a esposa, era uma mulher de riso fácil e olhos que pareciam enxergar além da superfície. Eles tiveram 2 filhos, compraram uma casa, construíram uma vida que, de fora, parecia perfeita. Mas aos poucos, algo começou a desmoronar. As conversas à mesa de jantar viraram silêncios desconfortáveis. Os toques, que antes eram cheios de calor, viraram gestos mecânicos. O amor, que um dia foi uma chama, virou uma brisa fria, quase imperceptível. Aos 48 anos, o divórcio bateu à porta. Não houve brigas escandalosas, nem traições dramáticas. Foi só o vazio. Um vazio que cresceu tão devagar que Roberto nem percebeu até que era tarde demais. "Eu achei que amor era só aquilo, sabe?" Ele me disse, enquanto mexia o café que já tinha esfriado. "Uma obrigação, um peso que você carrega porque é o que todo mundo espera." Quando Ana saiu de casa, levando metade das coisas e deixando um silêncio ainda maior, Roberto se viu sozinho. Não era só a ausência dela. Era a ausência de algo que ele nem sabia nomear. Ele tentou seguir em frente. Baixou aplicativos de namoro, daqueles cheios de promessas de conexões instantâneas. Mas as conversas eram curtas, frias, como se todo mundo estivesse seguindo um roteiro que ele não entendia. Ele saía com mulheres mais jovens na esperança de recuperar aquela energia dos 20 anos, mas sentia que estava interpretando um papel que não era mais dele. As noites terminavam com ele voltando para o apartamento, o som da chave na fechadura ecoando como um lembrete de que nada tinha mudado. Ele olhava no espelho e via um homem que não reconhecia mais. Será que o amor é só para quem é jovem? Ele se perguntava enquanto o silêncio do apartamento respondia com um vazio que parecia gritar: "Você falhou." Mas então, algo mudou. Roberto foi arrastado por um amigo a um evento de networking, daqueles que ele detestava. Pessoas com crachás pendurados no peito falando alto, apertando mãos com sorrisos ensaiados. Ele estava lá, encostado em um canto segurando um copo de água com gás, pensando em como escapar, quando ela apareceu. Clara. 51 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos que brilhavam sob a luz fraca do salão. Ela tinha um sorriso que parecia carregar o peso de 1000 histórias, mas também uma leveza que Roberto não via há anos. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre o evento, depois sobre a vida. E aos poucos ele percebeu que Clara era diferente. Ela não estava ali para impressionar, para jogar um jogo. Ela estava ali, inteira, presente, com uma honestidade que o desarmou. Clara também vinha de um divórcio. Também conhecia a solidão, o medo de que o tempo tivesse passado rápido demais. Mas, ao contrário de Roberto, ela não tinha medo de recomeçar. Enquanto falavam,
com o burburinho do evento ao fundo, ela olhou para ele e disse algo que ele nunca esqueceria. O amor depois dos 50 não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre ser a pessoa certa. Aquela frase foi como um raio. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés, como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto que ele mantinha trancado há anos. Ele não respondeu na hora. Não sabia como, mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele, como um convite para algo que ele nem sabia que ainda podia querer. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia parar de pensar no que Clara disse. Ele começou a se perguntar coisas que nunca tinha se perguntado antes. Quem eu sou de verdade? O que eu quero? Não o que a sociedade espera, não o que meus amigos acham, mas o que faz meu coração bater mais forte. Pela primeira vez, ele percebeu que estava vivendo no piloto automático, carregando o peso de expectativas que nem eram dele. Ele decidiu fazer algo que nunca imaginou. Procurou uma terapeuta. Um homem de 54 anos que cresceu ouvindo que homem, de verdade, resolve tudo sozinho. Sentado em um consultório, com uma mulher de óculos redondos perguntando: "O que você sente?" No começo ele riu, achou ridículo. Mas aos poucos, as palavras começaram a sair. Medos, arrependimentos, sonhos que ele tinha enterrado tão fundo que nem lembrava que existiam. Na terapia, Roberto descobriu coisas que ninguém nunca tinha lhe ensinado. Coisas que todo homem com mais de 50 anos deveria saber. Primeiro, o amor depois dos 50 é mais profundo, mas também mais exigente. Não é mais sobre borboletas no estômago ou noites de paixão desenfreada. É sobre conexão, verdadeira vulnerabilidade e propósito. Você precisa se conhecer de verdade, porque ninguém vai te salvar da solidão se você não souber quem você é. Roberto percebeu que, por anos, ele esperava que o amor fosse algo que acontecesse com ele, como nos filmes. Mas o amor verdadeiro exige que você se mova, que você cresça, que você se arrisque. Segundo, o passado não define o futuro. Roberto carregava o peso do divórcio, das brigas com Ana, dos silêncios que ele nunca soube preencher. Ele achava que aqueles erros eram o fim da história, que ele estava destinado a viver preso às escolhas que fez. Mas a terapeuta o fez enxergar que cada dia é uma chance de reescrever a narrativa. Ele começou a fazer coisas novas, coisas que o assustavam. Inscreveu-se em aulas de dança de salão, mesmo tropeçando nos próprios pés e rindo de si mesmo. Viajou sozinho para uma cidadezinha no interior, onde passou dias caminhando por ruas de pedra e conversando com estranhos. Até começou a escrever um diário, algo que ele achava coisa de adolescente. E aos poucos, algo mudou. Ele começou a gostar da própria companhia. Ele se tornou interessante de novo, não para os outros, mas para si mesmo. Terceiro, o amor não é só romance. Clara ensinou isso a ele, não com palavras, mas com ações. Ela tinha amigos com quem ria até a barriga doer, cuidava da saúde com uma disciplina que inspirava, e estava presente para a filha adolescente, mesmo quando isso significava noites sem dormir. Roberto percebeu que o amor estava nas pequenas coisas, nas conversas sinceras, no cuidado consigo mesmo, na reconexão com as pessoas que importavam. Ele tinha uma filha mais velha, Mariana, com quem mal falava. Eles se afastaram depois do divórcio, e Roberto achava que ela nunca o perdoaria por não ter sido o pai perfeito. Um dia, ele tomou coragem. Ligou para ela e, em vez de tentar explicar ou justificar, simplesmente perguntou: "Como você tá?" e ouviu. Pela primeira vez em anos, ele deixou Mariana falar, desabafar, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, com a voz embargada, disse: "Obrigada, pai. Eu senti sua falta." Naquele momento, Roberto sentiu algo que achava que nunca sentiria de novo: o amor de ser pai. Um ano depois, Roberto e Clara não estavam casados nem morando juntos, mas eram parceiros. Viajavam juntos, descobrindo cantos do mundo que nunca tinham imaginado conhecer. Brigavam como todo casal, mas sabiam se ouvir. Riam de coisas bobas, como o jeito que Clara derrubava café toda vez que gesticulava demais. E numa noite, sentados naquele mesmo barzinho onde nos conhecemos, Roberto olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Eu não sabia que podia sentir isso de novo. Não é perfeito, mas é real. E isso é mais do que eu jamais esperei." E aqui vai algo que resume tudo. O escritor C.S. Lewis disse: "Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um corpo." Depois dos 50, o corpo pode envelhecer.
As rugas aparecem, os cabelos caem, o cansaço pesa. Mas a alma pode renascer. O amor é a prova disso. Roberto descobriu, aos 54 anos, que o amor depois dos 50 não é um conto de fadas. É uma escolha. Uma escolha de se olhar no espelho, de enfrentar os medos, de ser vulnerável. Uma escolha de viver, de verdade. E agora eu te pergunto, você tá pronto para fazer essa escolha? Ou vai deixar o tempo passar, olhando pela janela, se perguntando, e se? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Conta aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que o amor ainda valia a pena? E se você acredita que outros homens precisam ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de mudar.